Boa tarde a todas e a todos, bem-vindos à Porta 24. Hoje vamos estar com a nossa convidada Sandra Lima Pereira, que nos vem falar sobre o tema unificar. Olá a todos, eu sou Sandra Pereira, sou Life Coach, sou formadora de Gestão Emocional e Team Building, sou escritora e autora de um livro de contos metafóricos. E Sandra, onde é que te podemos encontrar? Ora, tenho uma página no Facebook que é Coaching e PNL com Sandra Pereira e depois tenho o meu blog, Sandra Pereira Coaching. Sandra, obrigada por teres aceito o nosso convite, para estares aqui neste cantinho. Obrigada eu pelo convite. Hoje vamos falar sobre o tema unificar e com base no artigo que tu escreveste para a revista Progredir, que eu convido desde já todos, quem nos está a ouvir e quem nos está a ver, para ler. De que forma, tu começas de uma maneira muito interessante, que é a unificar e a relacionar as relações e as emoções com a parte financeira e com o dinheiro. Queres aprofundar um bocadinho sobre isso? Como é que as nossas emoções se relacionam com a nossa gestão financeira, com o dinheiro em si? De facto, é um pouco ambíguo, não é? Nós estamos a definir uma gestão financeira ou o dinheiro, falando do objeto em si, e emoções. Deveria ser lógica esta interação, uma vez que nós pragmaticamente fazemos compras, gerimos os nossos orçamentos ou elaboramos orçamentos e, portanto, onde é que as emoções, ou onde é que o lado emocional aqui se envolve? A verdade é que há conflitos de interesse, nomeadamente para aquelas pessoas que não têm apetência ou competência naturais, competências inatas ou naturais, para gerirem o seu próprio dinheiro. E, portanto, deixam-se levar por impulsos. E hoje em dia até podemos falar mesmo no marketing existente. Há muita coisa a aliciar-nos a fazer compras, o consumo em si. Portanto, acho que é muito mais útil nesta fase em que o consumo é algo que nos abrange a todos e que nos influencia de todas as formas, através da publicidade, o neuromarketing, que também é outra ciência aqui integrada, e de que forma é que as nossas emoções são impulsionadas ou engatilhadas a poderem agir por conta desta racionalidade que muitas vezes nos falha, não é? Se eu vou fazer compras, à partida sei o que é que vou comprar, elaboro uma lista, mas até eu fazer uma lista também é uma estratégia para controlar ou para gerir impulsos presentes ou futuros. Portanto, aqui de uma forma muito abrangente, envolver a inteligência emocional neste tema, eu acho que é imprescindível, principalmente nos tempos, peço desculpa, atuais. Sandra, falaste de uma questão importante, que foi a questão dos gatilhos. Que gatilhos emocionais é que estão relacionados com esta nossa dinâmica com o dinheiro? Quais é que costumam surgir? O que é que nos leva a não planear e a ser mais impulsivos também? Vou falar de um tema muito sensível, provavelmente, para algumas pessoas que têm ou não têm esta consciência. Por exemplo, as compulsões. De onde é que surgem as compulsões? Nós estamos a falar em compulsão, nomeadamente afetiva. Nós não nos apercebemos disso. Quem sofre realmente, e estamos a falar num tema mais do âmbito psicológico, não é? Ou psiquiátrico, muitas vezes, porque a compulsão deve ser tratada desta forma. Se preterir, de certa forma, a saúde mental e emocional de quem a possui. Portanto, estes gatilhos muitas vezes são carências, não é? Ou necessidades que nós nem nos apercebemos que temos e outras vezes são criadas de propósito para adquirir determinado bem ou produto. E aqui envolve, por exemplo, a frustração, não é? Eu estou frustrada, o que é que eu faço? Como é que eu lido com esta frustração? Há quem faça desporto, há quem coma, há quem se alimente em excesso, há quem faça compras. Portanto, este gatilho, ou estes gatilhos, envolvem nomeadamente necessidades que estão ocultas, que não são perceptíveis para nós, não é? E, portanto, são trabalhadas muitas vezes desta forma. Como é que eu vou aliciar, como é que eu vou impulsionar ou engatilhar aquela emoção naquela pessoa ou naquele grupo de pessoas, numa determinada faixa etária, por exemplo, para que possam consumir ou adquirir determinado bem ou produto. E às vezes é externo, não é? Essa ação vem de forma exterior a nós. Mas e quando somos nós? Quando somos nós temos uma necessidade ou uma carência para suprir e, eventualmente,
envolvem aqui gastos e consumos às vezes desnecessários, que muitas vezes trazem depois o arrependimento. Então há aqui uma cadeia de emoções, muitas vezes a trabalhar contra nós e não tanto a nosso favor. Portanto, a inteligência emocional, mais uma vez, entra aqui na forma da própria gestão da emoção. Portanto, quando eu falo em inteligência emocional, é uma área muito abrangente da psicologia. A gestão emocional envolve ferramentas que ajudam a lidar, depois de compreender que emoções é que estão a ser eliciadas nestes momentos, não é? Se é raiva, se é tristeza, se é frustração, por exemplo. E que estratégias é que podes? Obviamente é o que tu dizes, é super abrangente e depois todos nós somos pessoas com histórias diferentes, contextos diferentes, portanto é muito difícil dar assim uma fórmula, uma receita de um bolo, não é? Mas se pudesses referir algumas das ferramentas de gestão emocional que nos consigam ajudar nesta gestão financeira, ou pelo menos nessa procura não do prazer imediato, como tu também falaste durante o artigo, mas de um planeamento e de perceber mesmo de onde é que está a vir aquela vontade de comprar alguma coisa, que ferramentas é que podemos levar connosco, que sejam assim quase gerais e que quase nos sirvam a todos? Primeiramente, é preciso ter autoconhecimento. E estamos a falar de uma forma em que a pessoa, individualmente, cada um pode fazer a sua pesquisa, pode fazer o seu trabalho, desenvolver os seus skills sozinho ou procurando apoio profissional ou fazendo algum curso, nomeadamente para otimizar estes conhecimentos. Portanto, primeiro, falando assim de uma forma muito tranquila, é preciso conhecer. Eu não posso compreender algo sem conhecer. Portanto, eu tenho que me conhecer. Onde é que estão as minhas fragilidades? Quais são as minhas necessidades reais? Portanto, eu hoje apetece-me sair e passo por uma pastelaria, tenho um bolo delicioso à minha espreita. O que é que eu faço? De repente vou consumir. Se calhar depois arrependo-me. Mas será uma necessidade real? Eu necessito mesmo de desfrutar daquele bolo ou daquela guloseima? Estarei carente ou não? Portanto, conhecer. Estou bem, não estou bem? É uma questão de bem-estar? É uma questão de fome? Ou de simplesmente satisfação pessoal momentânea? Portanto, autoconhecimento em primeiro lugar. Depois, no ponto oposto, ou no polo oposto, aliás, ter alguma tolerância. Vamos eventualmente falar do arrependimento. Mas porquê? Se a intenção está lá, a intenção de consumir, e pode ser qualquer tipo de produto ou bem, mas vamos falar novamente do delicioso bolo. Porquê é que eu me vou arrepender se a intenção de o adquirir está lá? Ela será positiva. Pode ser por uma questão de carência, pode ser simplesmente porque me sabe bem. Então eu vou respeitar essa intenção. Há que ter autorrespeito. Portanto, falando aqui de duas questões que podem unificar, ok? De uma forma a não criar conflito. Portanto, vamos eliminar o conflito. Depois é necessário saber planear. Portanto, depois de me conhecer, tomar decisões. O que é que eu quero fazer? O que é realmente importante para mim? Priorizar tarefas e depois planear essas tarefas. E quando se fala em plano, fala-se sempre uma questão de tempo, quanto tempo é que eu tenho para construir ou atingir aquele objetivo, o que é que eu tenho que fazer em primeiro lugar, e portanto existem várias ferramentas de gestão, neste caso de tarefas, não é? Não estamos a falar de gestão só emocional, estamos a falar de gestão de tarefas, e ajudam a fazer um plano execuível. E, portanto, eu acho que estas são as estratégias ou as ferramentas, vou chamar ferramentas, se bem que ferramentas são depois os próprios métodos para cada uma destas situações. Eu não quero estar a elaborar muito, porque já é muito confuso, se calhar, e são muitas valências dentro da inteligência emocional ou da gestão emocional. Mas eu acho que já são muito importantes estas. E pegando aqui mais agora na componente, já tivemos aqui a falar um bocadinho sobre esta relação entre as emoções e as nossas finanças e a importância desta gestão emocional e percebermos de onde é que vêm as nossas necessidades, em termos da própria gestão financeira. Sinto que muitas vezes também, para já a nossa relação com o dinheiro dava para todo um outro episódio, não é? Exato. A forma como a forma como nos relacionamos com o dinheiro, mas em termos da gestão financeira, o que é que nós poderíamos fazer para também conseguirmos ter um nível de plenitude e de bem-estar maior com isso? Vou repetir o autorrespeito, não é? Porque se nós temos... Qual é que é o maior problema, obstáculo no que diz respeito à gestão financeira? Muitas vezes é não conseguir cumprir um orçamento.
ou não ter um orçamento. O segundo ponto é não conseguir fazer poupança, não é? Gerir uma poupança, se for o caso. Mas, acima de tudo, é preciso uma regra, é preciso uma disciplina, é preciso haver também a dita automotivação. Sem plano, sem planear, eu não consigo alcançar objetivos, a não ser que seja uma coisa inata para mim, não é? Ou eu tenha muito dinheiro, mas mesmo quem diz que tem muito dinheiro, se calhar não consegue gerir porque já é demasiado. Então eu acho que é preciso haver uma ordem hierárquica aqui de prioridades e de satisfação pessoal à mistura, de forma a evitar com impulsos, não é? Ou comprar compulsivamente ou desmesuradamente e depois falhar no seu orçamento. Aonde é que entra a parte emocional aqui? Todos nós temos as nossas fragilidades, todos nós temos os nossos momentos e as nossas fases mais complexas e principalmente os tempos atuais, não é? Em que há inflação de um lado, e tenho que falar da inflação, embora isto não seja um assunto económico aqui envolvido, mas a verdade é que é um handicap. E quem já não tinha esta prática antes, hoje em dia tem muito mais dificuldades. Então eu acho que é importante investir em ferramentas literalmente de gestão financeira. E há várias na internet, portanto, é uma questão de procurar. Se a questão for mesmo esta, ou seja, eu até tenho algum orçamento, eu até consigo equilibrar as minhas contas, nomeadamente as minhas necessidades posteriores, porque eu tenho aquilo que é obrigatório e depois tenho aquilo que se calhar é facultativo. E muitas vezes misturam-se as coisas. Portanto, é importante investir em ferramentas de gestão financeira se for só esse o problema. Agora, se o problema for eu não controlo os meus impulsos, eu nem conheço as minhas emoções, então há que investir na parte ou no âmbito emocional ou psicológico, dependendo da questão. Eu não quero abranger muito esse tema. E eu penso que é isso, sobretudo para se conseguir ter um equilíbrio financeiro, não é? Hoje em dia. E não estamos a falar de pessoas que eventualmente até tenham um gap ou uma falha muito grande no seu orçamento porque, infelizmente, têm prestações obrigatórias de crédito ou dívidas e não estou a elaborar ou não estou a entrar por esse caminho que é mais complexo e tem que ser avaliado pontualmente e não de uma forma tão abrangente como esta. Pois é mesmo essa palavra que também tocaste, não é? A questão do equilíbrio, ou seja, de procurar, como tu também escreveste, julgo durante o artigo, esse equilíbrio entre o prazer imediato, mas também termos assim uma visão a médio e longo prazo. Não olharmos só para hoje, mas conseguirmos ver um bocadinho mais lá à frente, não é? É importante. As pessoas sentem-se muito, quando ouvem falar em orçamento e em ter que planear, sentem quase que estão a deixar de poder viver agora, ou que é tudo muito rígido, tudo muito pensado e que vão perder aquela a espontaneidade. E não tem que ser assim, certo? Claro que não, é preciso. Muitos de nós sobrevivem e não vivem, não é? Usando aqui uma frase do artigo, é importante saber distinguir se eu quero viver ou sobreviver. Mas às vezes, para se conseguir viver, é preciso ir sobrevivendo durante um determinado tempo. Porque é que existem os sacrifícios? Pronto, eu estou a tocar aqui em alguns assuntos que por acaso não estão no artigo, mas que acabam por ser desenvolvidos de uma forma mais facilitada desta forma. E então, muitas vezes nós não temos essa capacidade de planear no sentido em que eu tenho que poupar durante um determinado tempo e se calhar durante esse tempo eu vou sobreviver, mas depois posso tirar partido. Há pessoas que fazem uma ótima gestão para as suas férias durante o ano inteiro, conseguem poupar e depois, ou seja, conseguem visualizar o que vão ganhar com isto. Eu vou ganhar uma viagem a um local onde eu quero ir e, portanto, eu vou fazer um sacrifício, ou seja, traduzido por outras palavras, vou sobreviver durante este tempo, vou fazer uma melhor gestão financeira durante este tempo para depois desfrutar do meu objetivo final. Portanto, a visualização do que é que eu quero, do que é que eu pretendo, é uma mais-valia, é uma estratégia, não é? Nomeadamente da gestão emocional, da PNL também, portanto, e do coaching, obviamente, visualizar objetivos. E, portanto, focar naquele objetivo. E depois, esse prazer que não é imediato, é futuro, vai ajudar-me a motivar durante o tempo em que eu estou a fazer a dita sobrevivência. Para brincar aqui um bocado com o termo. Portanto, durante um tempo em que eu estou a restringir outros gastos e outros prazeres imediatos. Sandra, só para terminarmos, em que é que, eu julgo que já sei qual é a resposta, mas em que é que o PNL ou o coaching, ou seja, tu enquanto terapeuta, enquanto facilitadora, em que é que nos podes ajudar também neste tema? Muita Se coisa. quisermos, por exemplo, sim, se quisermos, exatamente, muita coisa. Em primeiro lugar, eu não toquei neste assunto, se calhar um pouco de propósito,
Nós temos um conceito que muitas vezes as pessoas fogem dele ou pensam que está tudo bem, que é a autoestima. A autoestima muitas vezes é o handicap, é o prejudicador nestas situações. Eu, se tiver uma autoestima baixa, vou tentar compensar, não é? E a compensação, entrando neste tema, a compensação pode ser adquirir coisas que me façam sentir melhor. Portanto, vou gastar. Então, em primeiro lugar, trabalhar a autoestima. Depois, definir objetivos execuíveis e trabalhar no seu plano de ação. Como é que eu consigo atingir este objetivo? Portanto, primeiro construir esta meta, não é? E depois trabalhá-la mediante sessões que possam ajudar a atingir os seus objetivos. E enquanto isso, trabalhar o foco, a disciplina e a motivação, sobretudo. Portanto, dentro desta área, embora o coaching sirva para muita coisa, dentro desta área eu acho que são os pilares fundamentais. Estando sempre atento, obviamente, às suas necessidades. Porque eu posso precisar de fazer uma paragem porque, de facto, aquele plano é demasiado exaustivo ou muito exigente. E então a exigência também é, por si só, outro fator de risco. Quando eu estou a exigir demasiado, entra no desgaste e depois a pessoa mais facilmente erra ou falha, não é? Porque é natural, é humano. E, portanto, eu acho que é isto. Obrigada, Sandra. Assim, para terminar, queres deixar uma frase final, algo que queiras dizer, que ainda não tenhas dito, já disseste muito, mas... Que eu não tenha dito ainda, não. Vou só fazer um resumo. Acima de tudo, não se... ou seja, permitam-se viver de uma forma natural e saudável. Um dia não são dias. Se houver um dia que eu tenho que relaxar, eu devo me dar essa liberdade. Eu devo permitir que isso aconteça. É uma questão de bem-estar. Lá está, a ideia do bolo. Há um dia no meio de uma dieta muito exigente em que eu posso prevaricar, digamos assim, e permitir que isso me saiba bem e possa depois no dia a seguir recomeçar ou retomar a viagem que já estava em andamento. Obrigada, Sandra. Obrigada por teres estado connosco. Obrigada eu. Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a explorar muitos outros temas com outros convidados. Sigam a nossa página, façam like, subscrevam, partilhem, comentem e fiquem atentos.